Vamos falar sobre interpretação bíblica com o historiador e ex-ministro religioso Emerson Borges. Vem para a tela, Emerson. Salve, Emerson. Boa tarde. E aí, pessoal? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Tá beleza aí? Tudo sinal? Tá pegando bem aí? Tá legal. Agora eu estou te ouvindo bem. Tá Nada cortando, travando. não? Beleza. Maravilha, Emerson. Primeiro eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que você vai trazer aqui temas polêmicos, mas vamos provocar aqui reflexões nesse debate que é muito importante também. Emerson, você foi ministro religioso? De qual religião que você era? Eu fui ministro religioso por 20 anos das Testemunhas de Jeová. Você já ouviu falar? Sim, claro. Não tem como não, eles estão sempre batendo no nosso portão domingo de manhã. É verdade. Tem algumas questões meio polêmicas também, né? Que todo mundo... Por exemplo, a questão do sangue, né? Que às vezes dá muito debate, e já fizeram muitas matérias na mídia, né? Então, por esse lado, eles são bem conhecidos, né? Pelas polêmicas, né? E eu fui 20 anos dessa religião. E depois de muitos anos ali dentro, eu comecei a ver algumas incoerências, algumas contradições dentro da religião, comecei a questionar, sabe? Só que lá é difícil você sair, porque é uma religião muito fechada, né? Eu não sei se você conhece alguém, ou se já teve algum conhecido que é testemunha de Jeová. Conheço. Eu conheci dois colegas de trabalho em épocas diferentes. Um era testemunha de Jeová e eu me surpreendia porque ele tomava quase uma caixa de cerveja. Ele veio explicar. Eu sabia que testemunha de Jeová bebia tanto assim. E uma outra colega também de trabalho, uma pessoa sensacional, ela não participava de nenhuma festa, de nenhuma festividade, por exemplo, ela não batia palmas, não cantava parabéns, mas comia o bolo. Aí eu brincava com ela, você não come parabéns, mas o bolo você come. Tem muito isso mesmo, tem essas incoerências, né? E eu comecei a questionar tudo isso aí, várias datas que eles já falaram do fim e que foram frustradas, né? Como 1914, 25, 75, a geração que não ia passar e passou, né? Então, aí eu fui desanimando, eu fui vendo que não tinha sentido e fui largando, aos poucos, assim, eu fui largando, sabe? Porque também você sair não é fácil, porque eles fazem assim, uma pressão, né, para você não sair, eles colocam você, tipo assim, num ostracismo social. Se você sair, eles orientam os parentes, amigos, a não ter contato com você, né? Você fica assim meio excluído. E aí, às vezes, a pessoa fica a vida inteira lá dentro, quando ela sai, ela fica meio perdida, né? E às vezes começa a ficar em depressão, começa a ficar triste, aí ele acaba voltando, não porque ele quer voltar ou porque acredita, mas para voltar a ter contato com parentes, com amigos, sabe? É um negócio assim meio sombrio, né? E infelizmente eu fiquei lá 20 anos, fui acordar depois de 20 anos que eu estava lá dentro, mas aos poucos eu consegui me desvencilhar de tudo isso, né? Consegui sair. E hoje, aí depois eu fui aprofundando meus estudos, não só nas religiões, mas na própria Bíblia, né? Que é a base de todas as religiões. Né? Então aí eu fui vendo que a Bíblia também ela tem muitas contradições, muitas incoerências, muitas discrepâncias, antagonismos, né? Muitos erros científicos, históricos, muitos mitos, muitas lendas, né? Valores de moral absurdos, desequilibrados. Aí eu fui estudando cada vez mais, né, sobre esse assunto, me aprofundei na história da Bíblia, né, na história da Mesopotâmia, e aí eu fui descobrindo que a Bíblia também, ela, se a gente fizer um escrutínio profundo, você percebe que não é um livro inspirado por Deus, né? É simplesmente um livro que foi escrito por homens da época, né? Homens tribais, homens simples, rudes, e que eles ali criaram um Deus, criaram um sistema religioso que refletia a própria personalidade deles, né? Que eles eram homofóbicos, né? Eles eram xenofóbicos, genocidas, né? Eram homens que destruíam civilizações, as guerras eram terríveis.
Então aquilo tudo foi refletido ali na escrita da Bíblia, principalmente ali do Velho Testamento, né, que é a maior parte da Bíblia, na realidade. Né? Emerson, agora o circo vai começar a pegar fogo por aqui. Você já, você já levantou aí a bola das evidências que você encontrou de que a Bíblia não foi um livro inspirado por Deus. Você falou aí que teve 20 anos dentro das Testemunhas de Jeová. Eu fui católico, eu comecei como músico na Igreja Católica, como regente de coral, coordenador, enfim. E hoje também eu tenho uma opinião muito parecida com a sua, né? Para desespero de alguns familiares meus. Você sabe como é que funciona isso. Mas eu acho que à medida que a nossa consciência vai despertando, né? E a gente vai também conhecendo fatos históricos e tudo que envolveu, né, essas questões, a gente começa a questionar um pouco mais. O primeiro tema que eu queria levantar com você aqui é com relação à submissão da mulher ao homem, né? Porque isso é muito claro na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento também, né? Paulo, no Novo Testamento, eu não me lembro agora em qual livro, tem uma passagem lá que ele aconselha a comunidade que as mulheres não devem falar na Assembleia. Eu queria saber de você, o que você acha a respeito dessa submissão da mulher ao homem? Então, como eu disse, né, a Bíblia é um reflexo dos pensamentos e da cultura da época que ela foi escrita. E aqueles homens criaram esse livro e espelharam nesse livro o que eles pensavam, né? Qual era a ideia deles, né? E a Bíblia é um livro extremamente machista desde o começo, né? Você pode ver que lá no Gênesis já fala que a culpada de tudo foi a mulher, né? Foi a Eva, né? Que ela que comeu do fruto, né? Exatamente. Ela que foi a responsável, ela foi seduzida, né? E inclusive ali no relato tem um detalhe interessante que lá deixa entender assim, que o homem comeu do fruto por causa da mulher. Porque ele viu que ela tinha comido e ficou com medo de perder ela. Então, por amor, né, ele acabou se juntando a ela. Agora, a mulher não. A mulher é a vilã mesmo. Ela comeu porque ela queria ser igual a Deus, né? Que a serpente conversou com ela lá e falou que se ela comesse do fruto, ela ia ser igual a Deus. Então, ela teve uma motivação egoísta, né? Inclusive, até o apóstolo Paulo fala disso, que a mulher ela foi totalmente enganada, porque a serpente ela instilou nela o egoísmo. E o homem não, o homem comeu porque estava com medo de perder a Eva, né? Foi por amor. Então, aí a gente já vê o extremo machismo que tem na Bíblia. E nesse ponto que você falou, Emerson, desculpa te cortar, tem até uma piada interna, nossa, dos homens, que diz que se a mulher enganou o diabo, que dirá nós. Desculpa, mulherada, isso é uma piada interna, só para ilustrar um pouco o que o Emerson falou aqui, tá? Exatamente. E um outro detalhe interessante é que não existe nenhuma escritora da Bíblia, né? Você vê que elas não tiveram, não há nada que indique que alguma mulher participou, escreveu algum livro da Bíblia. Todos os livros são atribuídos a homens, né? Apesar que é muito difícil a gente determinar hoje quem escreveu os livros da Bíblia, apesar dos religiosos terem lá suas listinhas, mas é difícil, né, historicamente, a gente saber quem realmente escreveu. Mas a questão é que nenhuma mulher é atribuída a algum escrito da Bíblia. Para você ter uma ideia, os grandes patriarcas como Abraão teve duas mulheres, né? Teve a mulher, depois a mulher ofereceu a serva, né? Para ter descendência, e depois ele ainda teve uma outra, né? Então, quer dizer, ele teve 3 mulheres, né? Inclusive 2 juntas. Né? Jacó teve 4, 2 mulheres e 2 concubinas. Né? Davi teve umas 8 que eu contei. Salomão disse que teve 700. Então nem se fala, Pelo amor Fora de Deus, as concubinas, né? Então você vê. Salomão então, era o Fábio Júnior da época lá. Era o Tarcísio Meira, era o galã, né? Então, assim, você vê aí que era normal os homens, a poligamia, né? A mulher era como um objeto. A mulher, na realidade, era uma serva submissa e que o único objetivo dela era procriar. Tanto é que se ela não tivesse filhos, ela era considerada uma pessoa menor, né? Sem honra.
Até era uma desgraça, né? As mulheres ficavam deprimidas, né? Segundo o relato bíblico, se não conseguisse ter filhos. Então, você nota também na lei mosaica que as leis, por exemplo, lá sobre estupro, essas coisas, se a mulher não gritasse, quer dizer, ela era considerada culpada também. Se o cara pegasse uma mulher e estuprasse ela, né? E ela não gritasse, entendeu? Ela era considerada culpada. Olha para você ver bem que situação, né? Uma mulher ali naquela situação, com medo, às vezes sendo ameaçada, né? Às vezes treme de pavor, não consegue nem falar nada. Mas, segundo a Bíblia, se ela não gritasse, era pedrada nela. Além de ser estuprada, ela era morta. A pedradas, né? Então, assim, a gente vê tanta coisa absurda que aí eu fui ver. Eu falei, gente, não tem como Deus, um ser altíssimo, se existe um ser, né? Criador de todas as coisas, que eu não vou entrar nesse mérito, mas, assim, se é esse Deus bíblico, ele é um ser muito evoluído, né? Ele não é um ser evoluído, né? Ele é uma pessoa arcaica, né? Uma pessoa totalmente... Mas você percebe que não é isso, né? Você percebe que a Bíblia foi escrita por homens tribais, antigos, e ela refletia ali o conceito deles na época, né? Emerson, você falou se existe. Hoje você não crê mais na existência de um Deus criador? Bom, eu não gosto muito assim, de nomenclaturas, porque isso aí restringe muito o debate, mas assim, se fosse eu me colocar hoje, eu me consideraria como um agnóstico. Quer dizer, uma pessoa assim, eu não sou um ateu, né? Um ateu ferrenho, porque eu acho assim que a humanidade ela ainda está muito limitada, né? O conhecimento humano é muito limitado para a gente afirmar, né, com toda clareza, existe um Deus, ou senão não existe um Deus. Quer dizer, eu acho assim, o nosso conhecimento, a nossa capacidade intelectual do ser humano ainda é muito pequena para a gente chegar a afirmar certezas nesse sentido. Então eu me considero um agnóstico, quer dizer, uma pessoa que não afirma nem que existe nem que não existe. Eu reconheço a minha ignorância no assunto, e não só a minha, de toda a raça humana, né? E eu acho que a gente afirmar que existe ou não existe seria uma arrogância muito grande da nossa parte, visto que a gente está preso aqui nesse planetinha, Terra, né? Se a gente sair 30 quilômetros para o espaço, a gente morre sem oxigênio. Se você chegar... o homem, para conseguir ir na Lua, gastou uma fortuna, né? Para chegar aí na Lua, aqui, que é um satélite natural da Terra. Para ir em Marte, eles estão querendo ir, estão morrendo de medo, já mandou uns robôs lá, o negócio quebra lá, eles não sabem o que faz. Eles estão com medo de mandar um humano, porque vai levar 6 meses para ir, 6 meses para voltar, né? E depois de Marte tem Júpiter, tem Saturno, tem Netuno, sai do sistema solar, aí é outra estrela, outro sol com outras estrelas. A galáxia é enorme, né? Você para atravessar a nossa galáxia na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Você leva 100 mil anos, quer dizer, uma coisa que o homem hoje... Quer dizer, o homem é como se fosse uma formiguinha, para ilustrar bem claramente, uma formiguinha que está numa fazenda, e ele essa formiguinha tem dificuldade de chegar na fazenda vizinha. Agora, imagine chegar em outro estado. Vamos supor que a formiguinha mora em Minas, quer chegar em São Paulo. Vamos supor que a formiguinha mora em Minas, quer chegar lá nos Estados Unidos. Quer dizer, as distâncias são colossais, e nós somos pequenos demais. Então, assim, nós não sabemos nada. Essa é a questão. Nós estamos tentando descobrir. De uns 100 anos para cá, a ciência, o método científico, nos levou a grandes descobertas. Mas isso, assim, no âmbito geral, o que nós já descobrimos hoje não é nem 1% do universo. Então, quer dizer, a gente não sabe nada, a gente não sabe como que surgiu a vida, a gente não sabe... Tem teorias, né, do Big Bang, mas a gente não sabe também o que existia antes do Big Bang, se existia alguma coisa, o que era, né? Então, assim, eu acho assim, uma arrogância muito grande do ser humano chegar e falar assim, não, Deus existe, porque na realidade Deus é uma lacuna, né? Deus é aquilo que o ser humano não consegue explicar. Aí ele inventou um ser mágico, né, que ele não se enquadra nas leis da física, eles inventaram na cabeça deles, né? Vamos inventar um ser que não tem princípio, não tem fim, está fora das leis da física, está fora do tempo e espaço e tal, e ele é que foi o começo. Pronto, eles preencheram aquela lacuna ali com esse ser mágico que eles inventaram, né? Na realidade é isso, mas nada mais do que isso, né? Nós não sabemos ao certo isso, né? Deus simplesmente é uma lacuna. E quanto mais a ciência vai evoluindo, essa lacuna vai diminuindo, né? Porque antigamente eles adoravam o trovão, adoravam o sol, a lua, as estrelas, adoravam as florestas, né? Aí eles foram descobrindo os efeitos, né? Por exemplo, o trovão era um efeito, né? Do choque dos raios lá, né? Dos elétrons. Aí já não é Deus mais, né? Quando havia um eclipse, eles achavam que era um Deus engolindo o outro, né?
Quer dizer, aí eles foram entendendo que não é, eclipse não é isso, é a sombra, né, da Terra, na Lua e tal. E aí, aos poucos, esse Deus foi diminuindo, né? E eu creio que daqui a alguns anos, cada vez mais a ciência vai evoluindo, e esse Deus das lacunas vai ficando menor, entendeu? À medida que o homem evolui, né, como eu disse, a consciência vai despertando, o nível de conhecimento vai ficando maior. Eu creio na existência de um poder superior criador por uma questão de fé, né? Não tenho a menor pretensão de dizer eu tenho. Bom, é uma questão de crença, mas eu concordo plenamente quando você fala de arrogância, né? E arrogância é o que a gente mais vê, principalmente nos segmentos religiosos cristãos, né? Todos eles, a maioria, aliás, quase todos os líderes religiosos, eles são detentores da verdade absoluta. A Exatamente. verdade está aqui, nesta religião. Eu tenho tido uma decepção muito grande com a Igreja Católica, com a Igreja não, com alguns padres católicos. Eu vejo alguns vídeos no YouTube também, e a quantidade de padres católicos aderindo a esse fundamentalismo, e o pior, até ao bolsonarismo mesmo, padre fazendo gestinho de arma com a mão, legitimando a violência de alguma forma, é decepcionante. E todos eles se dizem detentores de uma verdade. E aquilo que eles não conseguem explicar, porque, como você bem falou, não tem explicação para tudo, nenhum ser humano vai ter, eles costumam dizer que é mistério de Deus. Quando não se Exatamente. tem mais argumentos, é mistério de Deus. Você creia nisso aí e pronto, porque isso é um mistério. Eu perguntaria para eles, mas se é um mistério de Deus, ele contou para você, como é que você sabe que é mistério? Porque até para você saber se é mistério de Deus, alguém falou para você. Quem falou? O próprio Deus disse, não, isso é um mistério meu, não vou revelar. Então, é muita pretensão mesmo, né? Agora, Emerson, eu queria entrar aqui num outro tema com você, que é a escravidão. Sim. A mesma Bíblia que fala que Deus nos fez livres, diz que o escravo deve ser submisso ao seu senhor. Me explica isso. Então, exatamente, né? Eu não tenho como usar outras palavras, eu vou ser bem direto. A Bíblia é um livro extremamente machista, né? Extremamente machista. Mas por quê? Porque ela reflete os homens da época, né? Antigamente, os homens tribais, eles eram tremendamente racistas, né? Eles eram tremendamente racistas e eles escravizavam mesmo, né? Inclusive no passado escravizavam pessoas até mesmo de sua própria raça, né? Os romanos, os antigos persas, os gregos, os egípcios, eles, se eles conseguiam subjugar uma nação, eles iam lá né, tem até os famosos filmes lá do Espartacus, né? Que era um escravo romano que virou gladiador e tal. E aí, com o tempo, à medida que a África foi sendo desbravada, né, aí começou a escravidão do negro, né, da raça negra, que aí os povos europeus começaram a escravizar, e aí foi a pior das escravidões que eu conheci na minha vida, né, que eu já li, que eu já estudei, né, que foi do século XV até o século XVIII, XIX, que houve o tráfico, né, dos navios negreiros para o Novo Mundo, aquela coisa toda. Então, assim, a Bíblia, ela simplesmente mostra a mentalidade das pessoas, e as pessoas eram, né, racistas, né? Para você ver, o negro na Bíblia, no Velho Testamento, é considerado também como uma mulher, uma propriedade, ele podia ser negociado, né? Tem um texto lá em Levítico que fala que o dono podia bater, mas não podia matar. Mas bater você podia, né? Você podia dar um corno no seu escravo ali, desde que não matasse. Aí no final ainda fala, porque ele ele tem valor, né? Quer dizer, se você mata ele, você ia ter um prejuízo, né? Então, quer dizer, há regras de vender escravos, né? Como que você vende, por quanto que você vende, como que faz o negócio. Há regras sobre como que vai ficar o escravo por herança, né? Por exemplo, às vezes o pai morre, que escravo fica com quem, né? O primogênito tem direito a... Sabe? Aquela coisa toda. Então, assim, o Velho Testamento regulamenta a escravidão, né? Ele apoia e dá regras, né? Então, eu creio que se a Bíblia fosse um livro inspirado por um ser evoluído, por um ser superior, com certeza
ele iria falar claramente que escravidão é um absurdo, você aprisionar uma pessoa, escravizar essa pessoa, né? Mas a Bíblia não fala nada. Eu desafio você a achar qualquer trechinho na Bíblia, até mesmo no Novo Testamento, que se costuma falar que o Novo é mais suave e tal, Jesus falando contra a escravidão, ele nunca falou contra a escravidão, pelo contrário, ele fazia ilustrações, sempre citando escravo, falando que o escravo tinha que ser leal ao amo. Os apóstolos nas cartas falavam... Jesus Cristo falava isso? Ele usava muita parábola, né? Nas parábolas dele, ele falava o escravo, não sei o quê, né? Não, mas na Bíblia tem alguma passagem de Jesus Cristo falando isso, legitimando a escravidão, assim, de alguma forma? Claramente, falando assim, ó, é errado, é certo ter escravo, não, mas ele nos relatos, ele fala como algo normal, entendeu? Ele cita, ele faz ilustrações de escravos, ele fala, se o escravo, não sei o quê, deu tantos açoites no cérebro, papá, né? Você pode ver que diversas parábolas de Jesus, ele fala sobre escravo, ele fala sobre bater o escravo, como se fosse uma coisa normal, né? Se ele não li. Se ele tivesse qualquer coisa contra, ele jamais usaria uma ilustração usando escravos, você não acha? E ele usa várias ilustrações, várias mesmo, falando de parábola, o escravo bom e discreto, que ele obedece o seu amo. Mas tem muitas parábolas, muitas mesmo. Eu poderia citar aqui dezenas. Ele usa como uma coisa normal. E o próprio apóstolo Paulo fala que o escravo tem que se submeter ao amo, né? Não, sim, o Paulo eu já li. Tem que ser submisso ao amo, né? Eles usam a palavra servo, mas é escravo mesmo. Sim. Eles tentam dar uma maquiada, quando eles fizeram as traduções da Bíblia, eles trocavam a palavra escravo por servo, mas é a mesma coisa, né? Aí tem que ser submisso, mesmo que o dono fosse ruim, batesse, tinha que ser submisso, tinha que aceitar, né? Então, já pregava essa submissão, né? Aceitar essa condição de escravo, entende? Aí já tinha uma questão aí de dominação social por trás disso também, né? Com certeza. Que a Bíblia, ela sempre foi usada como meio de dominação, né? Que as pessoas usam, inclusive porque foi tão difícil libertar os escravos. Porque do século XV ao século XVIII, XIX, os donos de escravos eram super religiosos, a maioria cristãos. E eles se apegavam na Bíblia. Falavam, não, aqui é certo, tem escravo aqui, ó. Lá no Velho Testamento fala como tratar o escravo, por quanto que eu tenho que vender o escravo, né? Que eu posso bater no meu escravo desde que eu não mate. Então, quer dizer, devido à Bíblia, devido ao racismo que tem na Bíblia, é que foi tão difícil conseguir se libertar da escravidão, a sociedade em geral, né, pegar essa ideia, né, porque a religião atrapalhou demais, né, os abolicionistas, os grandes homens que lutaram contra a escravidão, tiveram que lutar também contra os religiosos, que a maioria eram contra, né, e baseava na Bíblia, e visto que a Bíblia, segundo eles, era a palavra de Deus, né, então, se está escrito ali, nós temos que aceitar. E aí, por isso é que demorou demais, inclusive no Brasil, né, demorou demais libertar os escravos, né. Foi o último país, né? Exatamente. E contra a vontade ainda, né? E contra a vontade. Meia contra gosto, né? Dom João VI foi um dos maiores traficantes de seres humanos escravizados aí das Américas. Tem uma estátua dele aqui no Rio de Janeiro, que eu sou doido para que alguém derrube. Já que estava numa onda aí de tirar estátuas do lugar, podiam derrubar a estátua de Dom João VI aqui na Praça 15 do Rio de Janeiro. Não querendo te cortar, super religioso, né? Muito católico, claro. Muito católico. Sim, muito católico. E tinha a bênção da igreja, né? Isso é que é interessante. Eu vou colocar mais. Só não queria te cortar. Você sabia que existe uma bula papal do século XIII ou XIV que falava que escravo não tinha alma? Você sim. Que os negros não tinham alma. Que os negros não tinham alma. Tem uma bula papal que na época era lei dentro da igreja. Muito tempo, séculos. Depois é que eles tiraram isso aí. Eu sempre comento que tem um amigo meu que ele vira para mim e fala assim, cara, se nós tivéssemos vergonha na cara, nós nunca seríamos católicos. Porque a Igreja Católica legitimou que se fizesse com nós negros. Aí eu virei para ele e falei, pô, você tem razão. Muita gente até fala que um religioso negro, principalmente católico, mas
também das outras também. Mais ou menos eu comparo como um judeu nazista, sabe? É mais ou menos assim, porque você vê, uma instituição que tanto apoiou a escravidão, que tanto dificultou a libertação dos escravos, e um negro chegar com a Bíblia ali e começar, entendeu? Um livro que fala tanto contra os negros, né? Fala tanto de escravo, de coisa assim, é um antagonismo enorme, né? Eu penso assim. Hoje eu analiso isso dessa forma também, Emerson. É verdade, concordo com você. Tem alguns comentários aqui. O Abel Borges está dizendo: Jesus disse: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo é leve. Obrigado, Abel Borges, pela sua participação. A Joyce Ferreira está dizendo que sim, houve papas que foram reis. O Bike Louco está dizendo: ele, Jesus, que veio para libertar. A Joyce está dizendo que religião é poder. O Edson está mandando um abraço para você. Grande Emerson, boa tarde. O Edson Lemos está te saudando aqui. Um abraço. Emerson, no chat, e a Joyce dizendo que a religião escraviza a mente. Outro tema interessante, uma frase, essa eu já contesto de cara. Toda autoridade vem de Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. E os oportunistas da fé de hoje fazem questão de usar essa frase aí, né, como uma espécie de catecismo para os seus fiéis. Toda autoridade vem de Deus, ou seja, não nos questione. Você concorda que toda autoridade vem de Deus, Emerson? Olha, eu tenho minhas dúvidas até sobre a existência de um Deus, né? E se existe também, tenho minhas dúvidas que ele interfere nos assuntos humanos, né? Porque se existir, é como a gente está preocupado com a formiguinha que está lá no quintal da nossa casa. Né? O que eles estão fazendo, o jeito que eles estão fazendo sexo. Então, quer dizer, por aí eu já acho difícil. E, além disso, além dessas dúvidas que eu tenho, essa questão de autoridade nada mais é do que a religião querendo usar isso aí para dominar e manipular as pessoas. Você vê a religião, esse caso, por exemplo, aí, quantas pessoas matam, roubam, fazem coisas absurdas, aí entra para a igreja, aí o cara fala assim, não, tá perdoado e tal, né? Aí o cara já vira um pastor ali, e ali parece que zerou tudo, sabe? Ali parece que o cara, aquele Daniel de Pádua mesmo, né? É Guilherme, né? Guilherme de Pádua. É isso que eu quero entrar nesse tema. Você lembra desse caso, né? Sim, mais à frente eu vou te perguntar sobre o Guilherme de Pádua. A própria, aquela menina Hitchcock também matou. Diz que agora está virando evangélica. A Suzane, está estudando. Então, assim, essa questão de autoridade, para mim, nada mais é do que uma tentativa de dominar e manipular, e eles têm que apelar a alguma autoridade, né? E nada melhor do que inventar um Deus e se agarrar aquilo ali, né? Fala, não, Deus mandou, Deus falou, Deus está me dando a autoridade aqui, eu sou o representante de Deus, eu posso perdoar o pecado, eu posso... Né? Então, nada mais é do que isso. Eu sou o ungido do Senhor. E outra frase que eles usam muito é: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, que é já para intimidar os fiéis, né? Exatamente. Eles se colocam, na verdade, como semideuses ali, né? Exatamente, como os representantes de Deus, né? Todo líder religioso, toda religião acha que ela é a certa e as outras tudo errado, né? E os líderes deles é que detêm o conhecimento correto, é o canal de Deus, né, para transmitir as informações. E aí fica essa guerra aí entre eles, para ver quem tem o melhor amigo imaginário. Bom, Emerson, você citou o Guilherme de Pádua aí, agora eu quero te fazer uma pergunta meio que de concurso aí. Essa aqui é complicada. Assim como o Guilherme de Pádua que você lembrou aí, o Saulo, que depois veio a se tornar Paulo de Tarso, ele também era um perseguidor e assassino de cristãos. E que se saiba, o Guilherme de Pádua matou uma pessoa, que já é um absurdo. Mas, segundo a Bíblia, Paulo matou mais de uma pessoa. Sim, pois é. E aí, eu quero te perguntar, como nós podemos deslegitimar a unção de Deus atribuída ao hoje pastor Guilherme de Pádua, se a Bíblia diz que Deus perdoou Paulo, que matou muito mais gente, né, do que o ex-ator da Globo, como eu falei, e fez dele um dos mais respeitados pregadores do Evangelho de Cristo,
mesmo sem nunca ter convivido com Jesus. Qualquer pessoa que matar hoje e vier a se tornar um pastor, você não acha que esse exemplo de Paulo legitima a unção desses assassinos, ou ex-assassinos? Porque, para mim, não existe ex-assassino. Não sei o que você acha. Para mim, o cara matou ele, vai ser um assassino sempre. Tá? Mas o que você acha disso? A gente pode contestar o Guilherme de Pádua como pastor, baseado na Bíblia, que legitima Paulo, um ex-assassino, um assassino? Baseado na Bíblia, ele está totalmente legitimado, né? Porque a Bíblia tem exemplos muito piores. Aí. Igual você falou, Paulo, né? Que é um exemplo clássico, né? E a Bíblia bate muito nessa questão de que ele se tornou um dos maiores pregadores, né? E é santo, né? É um santo, São Paulo, né? Santo da igreja.